Eu tenho um grupo no WhatsApp só de mulheres que praticam beach tênis, tem 120 mulheres já, mas eu sei que tem muito mais que já está jogando também, sabe? E Juí hoje tem 3 quadras oficiais de beach tênis, né, em 3 clubes diferentes. Mas eu já estou sabendo de projetos de mais de 10 quadras para serem construídas aqui na cidade, só em Juí. Fala, moçada dos esportes, a ideia continua, movimentar e conhecer ainda mais as modalidades que são praticadas aqui em Ijuí e na região. Fui desafiado, fui provocado, inclusive pela Rosana aqui da Casa da Terra Vermelha, de onde falamos na José Bonifácio com a 12 de outubro 103, para conhecermos mais essa realidade do beach tênis, e por isso agradecer aqui a presença do Júlio Beal, professor, atleta dessa modalidade que é uma febre ou que veio para ficar, para começo de conversa. Que bom que atendeu o nosso convite, Júlio. Eu que agradeço a participação e veio para ficar. O beach tênis veio para ficar. Mesmo? Sim, sim, sim. O que te dá essa confiança em afirmar categoricamente que não é uma febre? Que o beach tênis ele é um esporte muito inclusivo. Qualquer pessoa, independente do nível, seja a primeira vez que ela pega na raquete ou já seja um atleta profissional, ela se diverte no beach tênis. Ele é um esporte assim que ele é mais fácil, os movimentos eles são menos difíceis que outros esportes de raquete e tem todo aquele clima de areia, de praia, aquela lembrança da praia. Isso faz com que as pessoas se sintam mais à vontade quando estão praticando. Então, quem está fazendo, poderia pegar até depoimento de alunas minhas, assim, ó, primeiro dia já sai realizado. E isso para mim é uma satisfação muito grande, sabe? Aprende fácil? Aprende fácil e se diverte desde o primeiro dia. Então, isso que é o legal, isso que é o diferencial. Vamos fazer uma divisão nessa nossa conversa, depois a gente segue tratando desse crescimento exponencial, mas para quem está conhecendo essa modalidade, um pouco sobre as regras do beach tênis, Júlio. Então, o beach tênis ele nasceu na Itália, nas praias de Ravenna, na década de 80, e em 96 que ele acabou se tornando um esporte, certo? No Brasil ele chegou em 2008, no Rio de Janeiro. Em 2014, foi o primeiro clube de beach tênis que existe no Brasil, foi no Rio Grande do Norte, no Aeroclube Natal, onde, quando eu morava lá no Nordeste, eu praticava. As regras, então, elas seguem um pouco o padrão das regras do vôlei de praia. A dimensão da quadra é a mesma dimensão do vôlei de praia, ou seja, 8x16, só a altura da rede é um pouco diferente, é 1,70 m de altura. Ele se joga, então, é um esporte que se joga com raquetes, né? É 2 pessoas de cada lado, e a bolinha é uma bolinha que ela tem 50% da pressão de uma bolinha de tênis. Então ela se torna uma bolinha um pouco mais leve, ela acaba flutuando um pouco mais no ar. Mas não dá para se enganar, porque se tu bater forte, essa bolinha pega a velocidade também. Legal. Você diz dessa experiência que viveu no Nordeste. A tua volta aqui em Ijuí foi com esse plano já? Com esse projeto? Na verdade, assim, quando eu estava lá no Nordeste, eu estava jogando categoria profissional, eu estava crescendo ainda no esporte. Só que quando voltei para cá, eu tinha esse sonho de poder disseminar o esporte na nossa região aqui. Só que parecia que ainda era muito cedo, né? O ano passado foi a primeira vez que o esporte foi televisionado. E desde então, que teve a Copa do Mundo no Brasil, que até o Brasil ficou campeão em cima da Itália, então desde então virou uma febre no Brasil inteiro. E em Juí a mesma coisa, né? Teve muito mais procura, muito mais adesão pelo esporte desde que ele passou a ser televisionado. Essa transmissão é um marco. Podemos dizer que é um marco, que foi um marco histórico, porque sempre eu conheci toda a galera assim, que comandava o beach tênis no Brasil. Então sempre se falava, mas o beach tênis é difícil de ser televisionado, talvez demore, não pegue, e hoje é uma realidade. Então tu pega os canais esportivos, volta e meia tá passando torneios de beach tênis agora. Ele não é modalidade olímpica, mas que caminho tem para prosseguir ainda? Eu acredito que seja uma tendência. Tem mais de 1 milhão de pessoas praticando beach tênis no mundo. Imagina só.
E todo mundo que saiu de férias e foi pra praia, qualquer praia hoje tem uma quadra de beach tênis. É impossível tu ir numa praia que não tem uma quadra de beach tênis, né? É tanto assim, Vamos lá, falou que ele é de fácil aprendizado, 2 contra 2. Isso. O que eu observei e ouvi de depoimentos de quem pratica é que ele também aproxima o cinquentão do filho mais novo, vovô e neto podem jogar. É isso mesmo? É isso mesmo. Tanto nas modalidades, existe categoria masculina, categoria feminina e tem a categoria mista. Tem até um detalhe na categoria mista, que o saque do beach tênis ele pode ser tanto por cima quanto por baixo. E na mista, o homem é obrigado a sacar por baixo. É um cavalheirismo com as mulheres que existem dentro do esporte. E ele é totalmente inclusivo. Eu tenho alunos assim de 16 anos que jogam com alunos de 50 anos, fazem a mesma aula, depois jogam o mesmo jogo e se diverte igual. Dá jogo e se diverte igual. Olha só, falou do número aproximado de praticantes no mundo. Tu tem uma ideia da cidade, da região? Sim. Eu tenho um grupo no WhatsApp só de mulheres que praticam beach tênis, tem 120 mulheres já. Mas eu sei que tem muito mais que já está jogando também, sabe? Ijuí, só Ijuí, né? Na região, outras cidades que desenvolveram beach tênis, Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, Santa Rosa já tem um tempinho mais atrás, que também tem muitos praticantes. Então, assim, ó, eu tenho sido convidado para dar aulas nas outras cidades também. Então, eu tenho conhecido bastante a realidade da região, assim, ó. E está crescendo muito. Não é algo isolado. Não é algo isolado de Ijuí, não. Ijuí hoje tem 3 quadras oficiais de beach tênis, né, em 3 clubes diferentes. Mas eu já estou sabendo de projetos de mais de 10 quadras para serem construídas aqui na cidade. Só em Ijuí, né? Sim. Onde é que estão essas 3? Tem uma no Golden Ball, certo. Outra no Estação Paddle e Beach e outra no Camigol. Hoje são as quadras oficiais. Disputadíssimas. Sim. Antes de ter essas quadras, eu comecei a desenvolver algumas aulas, eu dava na ABB e também no SESC. Só que como sempre foram quadras de vôlei, eu tinha que chegar lá, tirar a rede de vôlei, botar minha rede de beach tênis, dar minha aula, depois tirar a rede de vôlei. Isso aí, querendo ou não, é um pouco cansativo também para fazer. Sem dúvida. E necessariamente em espaços abertos ou não? Pensando também em ginásio? Tanto é que na Itália se joga praticamente indoor hoje em dia. Precisa ter uma altura mínima de 7 metros um galpão para poder realizar o esporte, mas principalmente agora com o inverno, eu sei que também tem projetos de quadras fechadas aqui em Ijuí, que é muito importante para não deixar morrer com o frio, né? Sim. Porque querendo ou não, o frio não combina tanto com o beach tênis. Pensei mais nessa lógica, né? Que combina com luminosidade, com calor, mas não. Sim. Tem que pensar também no inverno e o beach tênis funcionar também aqui. A diferença de um jogo indoor é que não tem 2 fatores que podem influenciar muito a dinâmica do jogo, que é o fator sol e o fator vento, né? Indoor tu não tem essa diferença. Porque tu vai jogar um jogo com vento, já muda toda a lógica do jogo. Dependendo do horário que tu vai jogar um jogo que tu vai pegar o sol na cara, também muda muito a dinâmica do jogo. Tem tudo isso, Falou de algumas vantagens aqui, essa diversão, vou chamar assim de uma diversão rápida. É uma diversão. Aprende fácil, né? Envolve diferentes faixas etárias. Em termos de lesão, que alerta que você como professor, orientador, monitor tem dado e que risco corre quem joga beach tênis? Alguém assim que já tenha alguma certa lesão, tipo uma lesão no joelho, tornozelo, teria que ter uma orientação médica para praticar. Fora isso, não tem problema de pisar em bolinha no chão, porque a bolinha, como ela é leve, ela afunda na areia, não tem perigo de torcer o pé, né? E quem está começando e que nunca pegou numa raquete, às vezes no primeiro momento pode sentir um pouquinho o antebraço, mas isso por causa de um movimento que tu vai ter que segurar uma raquete que tu nunca fez. Mas ter lesões assim, ó, é muito difícil correr lesões no beach tênis. Já pensou? Equipamento, falou da raquete, valores, investimento para começar no beach tênis. Olha só, isso foi uma coisa que com a pandemia, até então, a raquete mais cara de beach tênis ficava entre 800 e R$1.000. Hoje as raquetes assim intermediárias, tipo não ser as básicas,
elas estão a partir de 800 mil reais, sabe? Mas agora uma raquete assim top, tu vai pagar entre 1.500 e 200 reais, certo? Mas existem raquetes de tudo que é preço. Existem raquetes de 400 reais, de 500 reais, 600 reais, claro, para todo o nível de jogo. Sim. Quem está começando não vai nem conseguir diferenciar muito uma raquete de 500 reais para uma raquete de 1.500 reais. Eu mesmo tive como experiência que quando eu comecei a jogar e participei de campeonatos, nós estávamos participando, ganhamos um campeonato, ganhamos um segundo, um terceiro lá, minha dupla que era um francês que morava lá no Nordeste também, até que o pessoal lá de Natal chegou para mim e disse que eu até então tinha uma raquete lá emprestada e coisa. Viu, Júlio, tu podia pegar uma raquete de adulto, que era a tua raquete de criança, e eu jogando, porque eu não tinha essa noção no início, né? Então, assim, e o diferencial de tu começar um esporte com instrução é que tu não começa com os vícios errados e tu começa a aprender certo. E isso daí faz a diferença que eu notei, assim, que a maioria do pessoal que começou aqui em Juí começou com aulas, porque até então nem tinha local para jogar. Certo. Então já é um diferencial isso aí, que é muito positivo. Eu queria ainda me fixar em parte, tu já respondeu isso, da facilidade de aprender, né? Porque hoje eu vou, digamos, começar a jogar vôlei, eu vou ter uma grande dificuldade, que é um esporte que exige, né, diferentes fundamentos. Por que essa facilidade? Vamos comparar com outro esporte de raquete, que é o tênis, por exemplo. É muito mais fácil, dá uma ideia sobre isso. O que eu posso dizer assim, ó, o tênis, eu joguei tênis até os 18 anos, assim, ó. E o tênis parece que é muita repetição para te conseguir fixar e para te conseguir evoluir. Tipo assim, no tênis tinha vezes que eu jogava 10 dias seguidos, se eu parava parece que eu regredia 3, entende? E no beach tênis parece que a memória corporal, porque os movimentos eles é só voleio, a bola não pica no chão, né? Então são os movimentos mais com a raquete erguida. Então o mínimo de movimento que tu fizer é melhor, tu não precisa querer inventar muita coisa. O beach tênis menos é mais. Quanto menos tu fizer os movimentos assim de ação, de ataque, por exemplo, é mais vantajoso para ti. Então essa que é a diferença assim em relação aos outros esportes, assim, ó. O melhor executado é o mais fácil de se fazer, então, digamos assim. Certo. Antes de entrar na entrevista com o atleta de beach tênis, o professor, a agenda está lotada, como é que está a tua rotina, a partir de que momento, agora quase dando para chamar de pós-pandemia, como há pouco tu referiu, tem percebido isso? Eu tenho disponibilidade somente às noites, assim, ó. E praticamente todas as noites da semana, assim, eu tenho uma média de 3 a 4 aulas, assim, né? E o interessante também é que quem está iniciando, assim, eu posso colocar tanto 2 pessoas como 6 pessoas na mesma turma, que se diverte igual e também cansa, porque como é na areia, a gente não está acostumado a caminhar na areia, imagina correr na areia. E tem movimentos que tu tem que correr de costa na areia, então. Na areia solta. Na areia solta. Mas aí que daí também entra a parte divertida. Às vezes assim, ó, primeiro cai o tombinho, quando vê já dá risada, pega uma bolinha errada, então acaba se tornando tudo divertido na dinâmica. Tu vai aprendendo e vai se divertindo junto. Certo. Isso que é o legal, sabe? Perfil, faixa etária de quem tem te procurado? Olha, eu tenho alunos de 16 anos até alunos de 60 anos. É isso mesmo. É isso mesmo. Não que é o que tem acontecido no Brasil todo. O que eu estou notando assim é que o perfil feminino é um perfil mais fiel, sabe? É um perfil, tanto de outros esportes que aqui da região, como a pádel, assim, é o que acaba segurando mais o esporte na região e acaba que os maridos, né, os namorados acabam indo junto assim e quando começam a jogar, veem que é legal e começam a praticar também, né? Tanto é que acho que de mulheres deve ter em torno de umas 150 em Ijuí, homens eu acho que deve estar na faixa de uns 60 por aí, então a proporção ainda está um pouco disparelha assim, mas a tendência é crescer também, né? A crítica que eu recebi é de que o beach tênis tem desfalcado equipes de futebol society, 7 na cidade, aí, Júlio. É muito mais fácil tu juntar 4 para fazer uma partida do que tu juntar 14, né? Então tem essa outra vantagem, assim, tu quer marcar um jogo, tendo disponibilidade de horário, é muito mais fácil tu juntar 4 pessoas, né? Eu lembro, quando na época que jogava futebol e tinha que organizar, tu faz um time, eu faço um time. E aquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada, tinha que passar no telefone horas para te conseguir montar um time, né? Sim. Tem isso, Tem isso também. Legal. Júlio Beal, que é professor e também atleta de beach tênis. Como atleta,
o teu histórico, quando começa isso, Sim. E agora o que tem pela frente, aí, o Pois é. 2022. Eu sempre, a minha vida, eu fui, querendo ou não, um amante do esporte. Até os 18 anos eu joguei tênis e ia para as competições sempre. Depois eu fui para o judô, sou faixa preta de judô também, participei e ganhei competições internacionais, inclusive. Fiquei, acho que uns 14 anos no judô. Daí, quando eu tive a oportunidade de morar lá no Nordeste, aí que eu fui conhecer o beach tênis e me apaixonei na hora, né? Então, em 2014 que eu comecei a praticar o beach tênis, né? E desde então não parei. 2014, é. Então, é um esporte que chegou no Brasil, imagina, em 2008, né? Só que era uma quadrinha, tu via, o pessoal olhava de canto de olho, assim, o que é isso, né? Mas agora, assim, ó, acho que qualquer pessoa que tu falar sabe o que é o beach tênis, ou pelo menos que existe beach tênis, né? Sim, é muito diferente da realidade quando eu comecei o esporte. Certo. Que competições tem, o que está sendo organizado em nível regional, Júlio? Até inclusive esse final de semana vai ter um torneio em Santa Rosa, no Arena Pool Beach, que eu vou jogar. A minha dupla vai ser um professor lá, então a expectativa está grande em cima de nós, né? Já pensou? E também já tem, acho que no mês que vem, uma competição em São Luís Gonzaga, também. E a nível brasileiro, né? O nível brasileiro, o que acontece? Itália e Brasil que acabam puxando mais à frente do esporte. Os melhores atletas do mundo são italianos ou brasileiros. Sim. Então agora está numa fase que os italianos estão tudo no Brasil e vão passar 2, 3 meses fazendo várias competições a nível internacional que ocorrem dentro do Brasil. Em resumo, são caras que vivem disso, que são vivem atletas disso. profissionais Atletas de beach tênis. profissionais que ganham para isso no Brasil. E o que o Brasil tem já? No Brasil nós temos atletas profissionais vivendo do beach tênis há tempo. Até o Vini Fontana, que ele é carioca, ele até conheci ele lá em Gostoso, ele participou de uma etapa do Brasileiro que eu ajudei a organizar lá. Ele foi a primeira pessoa que foi número 1 do mundo sem ser italiano. Né? E também tivemos a Samantha Barijan, que ela foi a primeira mulher a ser número 1 do mundo sem ser italiana. Se não, resta sempre os italianos que comandam o esporte ainda. Impressionante. Olha só. Tá. E nessa competição agora aqui em Santa Rosa, vem atletas de diferentes regiões do estado ou é mais próximo aqui? Esse é um torneio um pouco mais regional, assim. Tanto é que nem vai ter categoria profissional, vai ter a categoria A como sendo a maior categoria, certo? Não vem, por exemplo, atletas de renome, até porque essas competições grandes, esses que chamam os ITFs, que são competições de nível internacional, geralmente ocorrem nas praias, né? Dificilmente. Algum ocorre, por exemplo, em São Paulo, por ser um grande centro, mas se não, o resto sempre ocorre nas praias, né? Existe até, inclusive, em Aruba, um torneio assim que já é tradicional, que é ITF, que esse torneio vai, em média, 500 brasileiros participar. Imagina, tem os atletas profissionais, mas esse torneio é tão atrativo que faz nas outras categorias, tipo como se fosse mais um torneio à parte, só para o pessoal participar. Vai em média 500 brasileiros sempre participar desse torneio em Aruba, que ocorre uma vez por ano. Que loucura, né? Sim, tá, é realmente uma febre, mas como eu comecei perguntando, tu entende que veio para ficar por tudo que já explicou aqui. Mas certeza. É o esporte do ano que passa a ser assim, em termos de novos praticantes. Vamos pensar o seguinte assim, ó. Em Ijuí, o pádel acabou chegando antes que o beach tênis, né? Sim. Então, teve muita gente que investiu no pádel, comprou raquete e está jogando pádel. As mesmas pessoas já estão jogando beach tênis também, né? Tem umas que até migraram, ou outras que fazem as duas modalidades também. Mas tudo é um pouquinho de investimento que tem que ter, né? Não é tanto, tu vai ter que investir em raquete, roupa, talvez no beach tênis uma botinha de neoprene no inverno para não esfriar os pés, né? Certo. Mas assim, não é tão grande também o investimento. Então isso vai fazer com que segure o esporte, né? Então vamos encaminhar o assunto também comparando as duas modalidades. O pádel, que chegou antes mesmo, né? Sim. Tínhamos quadra aqui na José Bonifácio mesmo, né? Sim, em 94 foi a primeira quadra de pádel em Juiz. É dessa que estamos falando, adiante da antiga rodoviária? Isso mesmo, eu cheguei a jogar lá na época. Jogou também. lá? Joguei lá na época Bom, também. E aí
em termos de comparações ou diferenças, o que difere principalmente um do outro? Assim, o pádel é numa quadra fechada, ou seja, tem a parede de vidro e tela ao redor, a bolinha pica e a bolinha pode picar, bater no vidro e tu rebater. Certo. E a redezinha baixa. Já o beach tênis não. A rede é alta e é só voleio, a bolinha não pode picar. Então, a dinâmica dos esportes são totalmente diferentes, né? Eu sou suspeito porque eu também eu jogo pádel, eu também dou aula de pádel, né? Até porque quando eu voltei não tinha como iniciar o beach tênis, eu acabei voltando para a turma do pádel que eu já conhecia ali. Certo, né? Certo. Assim, são diferentes, mas atraem da Atraem mesma também, forma. O que eu tento diferenciar, que mais ou menos para quem vai começar, é que em 1, 2 aulas de beach tênis, tu evolui muito mais do que numa 5, 6 de pádel. O pádel, então, ele é um pouquinho mais difícil, então tu tem que ter uma dedicação e tu vai começar a curtir ele um pouquinho mais na frente. Por isso que o beach tênis acaba atraindo mais gente, assim, principalmente no início, né? Tem essa comodidade, Claro, assim. tô agora imaginando, e já vi algumas imagens de jogo de pádel, tem que contar com a tabela, tem que raciocinar muito mais, eu imagino. Sim, tem a parede lateral, lateral. Dá no fundo e daí pode pegar um embalo para jogar para o outro lado. Em termos de queima de calorias, para quem tem essa preocupação, os dois são Sim, os dois são sensacionais. Quem acaba fazendo o beach tênis, acaba 1 hora, por exemplo, acaba saindo um pouco mais cansado por causa do fator areia. Se tu não está correndo, tu está caminhando, então teoricamente tu também está cansando, né? Sim, simplesmente por caminhar na areia, que é diferente do caminhar num terreno plano, né? Mas eu vejo assim, por exemplo, quem usa aqueles smartwatch, faz uma aula, perde assim tranquilamente umas 600, 700 calorias numa aula, sem ser muito puxado. Então, é um esporte que que te dá um físico bom, né? E trabalha toda a musculatura do corpo. Tem bastantes estudos, assim, que o pessoal posta sobre beach tênis, assim, que o bom dele é que ele acaba trabalhando toda a musculatura do corpo. Isso é muito interessante, né? Não tenha dúvida. A queixa sobre dores aos finais dos treinos? Não. Talvez, eu já ouvi, assim, na primeira aula, aqui... Mas nem é por ser novo também, às vezes fica muito tenso, sabe? E daí tu fica pressionando, porque tu pode relaxar um pouco mais. Mas assim é a questão da inexperiência também. Certo. Tem algum adversário principal teu aqui na cidade, assim, que a gente possa até provocar aqui? Infelizmente não. Não tem? Não perde jogo em Juiz, Júlio? Em Juiz, assim, o pessoal está crescendo, assim, só que ainda não tem adversário de beach tênis em Juiz. Pádel tem uma turma boa, assim, que está no mesmo nível. Assim, mas beach tênis, infelizmente. Mas eu estou torcendo para que essa pessoa cresça cada vez mais, né? O pessoal que está praticando para... Sim. O aluno ou a aluna há mais tempo fazendo beach está há quanto tempo contigo? Desde agosto do ano passado. Desde agosto do ano passado. Retomou. E ainda faz aula, continua fazendo aula. Continua fazendo aula. Acha isso importante ou Olha, assim, acaba mesmo só para praticar, né? É que existem perfis. Tem pessoas que fazem aula para aprender e para ver como é que funciona a dinâmica do jogo para depois poder jogar sozinho. E tem pessoas que querem evoluir cada vez mais dentro do esporte. Hoje, se tu for pensar, qualquer atleta profissional continua fazendo aula. Na verdade, não chamam de aula, chamam de treino. Certo? Todo mundo continua treinando. Então, mesmo sendo atletas profissionais. O que alguns alunos e alunas minhas procuram? Professor, eu estou com dificuldade nessa bola. Daí tu trabalha mais na correção ou tu trabalha jogos-aula para te ganhar mais ritmo de jogo, né? Questão de posicionamento, que é muito importante, né? Porque às vezes tu pode saber bater bem, só que tu não está bem posicionado. Então, toda essa dinâmica, toda essa lógica, ela é trabalhada. Eu fiz o ano passado, daí, por mais que eu já tinha bastante conhecimento, eu fiz capacitação da CBT, da Confederação Brasileira de Tênis, né, para ser professor de beach tênis. O mês que vem eu estou indo fazendo mais uma capacitação para sempre estar bem qualificado e trazer sempre as novidades no esporte aí para que o pessoal receba a melhor instrução também. O beach tênis está dentro desse grande guarda-chuva que é ainda a CBT. Isso mesmo. Hoje quem comanda o beach tênis é a mesma entidade que comanda o tênis hoje.
Legal. Sobra tempo ainda para jogar um tênis, para correr num futsal aí? Ou Não. Hoje um judô? Não, também nada. não. Hoje eu tô ou eu tô no beach tênis ou eu tô no paddle. Os outros esportes tô deixando de lado agora. Legal. Não consigo me dedicar mais. Muito bom. O tempo todo vai acompanhar, então, a tua carreira no beach tênis, as competições na região. Te agradeço pela entrevista, por ter aceitado o nosso convite, Júlio. Muito obrigado. Eu que agradeço poder divulgar mais o esporte aqui. Júlio Beal, beach tênis, um pouquinho de paddle, que é outro assunto também na nossa pauta, em mais uma entrevista aqui no canal o tempo todo, na parceria com a Terra Vermelha. E aquele lembrete que aparece também aí para você na tela, para se inscrever no canal. Até a próxima, cuidem-se bem!